Boa noite a todos. A Escola Superior de Advocacia da UAB do Rio de Janeiro tem a honra de receber o professor Mauro Roberto Gomes de Matos aqui para o lançamento da sua clássica obra Limites à Ação de Improbidade Administrativa, agora publicada pela editora Juspodium, e já em 6ª edição. A obra do professor Mauro Roberto é uma grande referência para todos que se debruçam a esse tema, pioneiro em tratar de diversos aspectos. Então, a escola fica muito honrada, professor, em receber o senhor, que já foi conselheiro aqui da nossa querida OAB-RJ, é pessoa que a gente sempre tem as portas abertas para poder ouvir seus ensinamentos. Queria dizer o porquê da gente estar aqui numa live de sexta-feira de lançamento. Normalmente a gente brinca que a gente faz live de segunda ou de quinta, mas a gente fez uma de sexta hoje, porque foi o dia que a Lei 8429, dia 2 de junho de 1992, foi a edição da Lei 8429 que regula a matéria de improbidade administrativa, agora com a 14.230. Então, em homenagem à lei, e eu costumo dizer, professor, que a gente não tem o hábito de fazer comemoração ou então fazer lástimas, mas a gente tem que refletir em momentos específicos, em especial quando a lei completa 31 anos, para a gente conseguir verificar quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos negativos e o que a gente consegue avançar. Certamente a 14.230 vai ter um aniversário para chamar de sua, mas a gente consegue também ainda resgatar os ensinamentos e os aprendizados em relação à Lei 8429. Agradecer muito ao Léo, é o terceiro lançamento que a gente faz essa semana, professor. A gente fez o primeiro com o professor Gessé Torres Pereira Júnior, desembargador aposentado aqui do TJ do Rio. A gente fez também o... Qual foi o outro também que a gente fez, Léo, que agora me fugiu? A gente fez... Foi segunda-feira, Thaís, foi contrato administrativo, não foi? Contrato administrativo, é verdade, boa. Não, é contrato administrativo, sim, que foi de autoria do André Luiz Freire, que é professor, doutor e mestre pela PUC de São Paulo. Então, a gente terminou maio com o André Luiz, terminou, na verdade, com o professor Gessé, teve o André Luiz na segunda-feira, e hoje estamos começando super com o pé direito, com a live de lançamento do livro do professor Mauro Roberto Gomes de Matos. Léo, então já falei demais, mas não posso deixar de fazer esse agradecimento a ti por esse tria de companheirismo só nessa semana. Então, muito obrigada. Boa noite a todos, obrigado, Thaís. Boa noite, professor Mauro. Queria também fazer as palavras das Thaís as minhas e as nossas, né, da ESA. Muito obrigado por aceitar numa sexta-feira. A gente sabe que é difícil, mas a data merece, e a gente traz um dos maiores especialistas na matéria para falar sobre o tema. Então, obrigado, professor. Thaís, na verdade, eu fui pegar o currículo do professor Mauro, e aí fica difícil, porque se for falar um pouquinho do currículo do professor Mauro, a gente vai ficar aqui até às 10 da noite, e aí o sextou de todos os nossos amigos vai ficar um pouco complicado da gente fazer. Então, eu vou tentar resumir. Professor Mauro, advogado aqui no Rio de Janeiro, autor de livros, e um deles a gente está lançando hoje, vai falar então sobre limites da Lei de Improbidade Administrativa, né, que está lançando agora pela editora Juspodium. Então, depois a gente vai tentar passar, eu vou tentar compartilhar a tela com todo mundo, né? Saudar também o pessoal da editora Juspodium pelo lançamento do livro. A gente sabe o quão é difícil lançar livro no país, né? Então, ainda mais livro jurídico. Então, a gente manda um abraço também aos amigos da editora Juspodium, né? E falar do professor Mauro, então, centenas e centenas de artigos jurídicos tratando de direito administrativo, um dos maiores especialistas do país, sem dúvida nenhuma, sobre o tema. Então, eu não vou perder muito tempo falando da importância. A mim só cabe, professor, apesar de ser vascaíno, dando os parabéns pela vitória do Flamengo ontem e dando boa noite, agradecer mais uma vez sua presença aqui. Já esteve com a gente foi uma vez, né? Então, agradecer mais uma vez a sua presença aqui, e a palavra é sua, professor. Muito obrigado. Olha, eu agradeço a professora Thaís, professor Léo. Quero dizer da minha satisfação. Procurei lançar o livro pela ESA
pela grandiosidade do trabalho que vocês proporcionam para toda a categoria, para todos os cultores do direito. Esse é o meu primeiro lançamento. Depois vou lançar no Centro Cultural da Justiça Federal. Depois é que eu vou ver os lançamentos. Primeiro, fiz questão de estar aqui com os amigos, estar com vocês. E quero só fazer um embargo de declaração com efeito modificativo, uma retificação importante. Apesar do meu irmão ser um ilustre rubro-negro, eu sou alvinegro, eu sou botafoguense. Desculpe, então confundi, erro meu, porque seu irmão é tão Flamengo, presidente, vice-presidente do Flamengo, eu imaginei que o senhor também for. A bandeira dele do Flamengo e tudo quanto é lugar. É verdade. Eu sou alvinegro, botafoguense. Eu também, professor. Estamos em maioria aqui. Olha então, só, eu também sou Botafogo. Como dizem. Isso aí. Então, imperdoável, desculpe. Feito esse esclarecimento de fato, vamos então falar sobre o limite da improbidade administrativa. Bom, inicialmente, em 2002, eu fui estudar a lei e vi realmente que a lei era uma lei extremamente genérica, comandos muito abertos e que realmente precisaria de uma efetiva complementação jurisprudencial e doutrinária. Só que as doutrinas que tinham naquele momento, né, que estavam à disposição dos cultores do direito, eram doutrinas de procuradores, membros do Ministério Público. Então, eram sempre uma visão mais crítica, né, de condutas, de atos, apesar de que a lei, por essa falha legislativa, ela nos levou ao estudo de colocar um limite. O que é o limite? Aonde a lei vai? Aonde ela alcança? Qual o objetivo do legislador? Ora, todos sabem que a improbidade possui uma matriz constitucional, artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. O legislador constitucional trouxe a necessidade de uma legislação ordinária para combater inicialmente a corrupção, que assolava e assola o país, né? Não só aqui, como em toda a parte do mundo, a gente tem tema corrupção como um tema sempre ativo e sempre em voga. Pois bem, verificada essa falha legislativa, o que nós fizemos? Começamos a fazer um estudo sobre o limite dela. Ora, como é que o artigo 10 da Lei de Redação Embrionária, né, da 8.429, de 92, equiparava a culpa dolo. Entendíamos e defendemos chassais de vezes da inconstitucionalidade da expressão culposa, o que o Supremo afastou, em primeiro lugar, uma decisão do ministro Araújo Grau, dizendo que não havia inconstitucionalidade, e isso foi ultrapassado pela jurisprudência, mas nós começamos a registrar pontos específicos. A lei não trazendo o núcleo do tipo, tudo era improbidade. Tudo é improbidade. Então, qual é o nosso objetivo quando a gente traça limites? É qualificar a investigação do Ministério Público através de atos específicos de corrupção. Em 1999, o STJ, na relatoria do ministro Garcia Vieira, trouxe uma lição muito importante para a lei, que a lei não se aplicava aos administradores inábeis nem os desastrados, e sim aqueles que eram corruptos, né? Aqueles que efetivamente praticavam o dolo. Mas a lei não trazia isso. Verificando, anos e anos depois, verificado muitas injustiças, manejos de ações natimortas. Eu mesmo, como advogado militante, me deparei com várias situações de clientes com câncer linfático, porque a ação de improbidade, como o nome diz, já pressupõe uma corrupção, uma ilicitude gravíssima, né? Uma conduta grave, uma conduta de uma reprimenda social muito grande, jurídica também, com sanções violentíssimas. Então, verificado isso, essas injustiças, o próprio Congresso tratou de instituir uma comissão de juristas, né? Essa presidida pelo ministro Mauro Campbell, para modificar o texto da lei. Ou seja, a lei não poderia continuar como ela estava, trazendo injustiças, trazendo uma disfunção social, porque a finalidade dela era exatamente de combater, né, a improbidade, combater atos desonestos. Então, essa comissão ela fez um trabalho árduo e o Congresso melhorou o trabalho da comissão, trazendo, então, a instituição da Lei 14.230, de 2021, perdão. E aí nós tivemos a necessidade de, efetivamente, escrever um novo livro
escrever novos comentários enaltecendo o avanço legislativo. Ou seja, a lei veio, a lei hoje está posta, está sofrendo várias impugnações, porque, efetivamente, qualquer tipo de mudança, existe muito preconceito, né, do órgão de persecução, que é o Ministério Público, sobre os avanços da lei. Mas venho dizer a vocês, com a maior tranquilidade, quem já estuda esse tema há vários anos, quem participou da comissão de jurista, quem efetivamente fez um projeto junto com o ministro Napoleão para a Ordem dos Advogados Federal, que também foi encaminhado para a relatoria do PL, né, da mudança da lei de improbidade, que a lei tinha que ser efetivamente alterada, mudada, ela tinha que qualificar, ela tinha que trazer, primeiro, vamos definir o dolo, ou seja, a lei tem que definir os atos dolosos, a lei tem que tirar culpa, a lei tem que punir somente a título de dolo. Isso tudo veio à tona pelo ato legislativo, de grande importância, as inovações. Quer ver, a partir do momento em que se exige um ato doloso, um ato consciente, a vontade livre e consciente do agente público de efetivamente transgredir o artigo 9, o 10 e o 11, ou seja, enriquecimento ilícito, prejuízo erário e violação a princípios da administração, começa a afunilar a necessidade realmente de conduta gravíssima. Ou seja, não pode mais ser confundido culpa de dolo, não pode mais se confundir atos desastrados de atos ímprobos. Então, essa foi uma grande e efetiva alteração da lei, que, a partir de definição do que é ato de improbidade, né, e aí ficou bem claro, o legislador trouxe agora, ele diz no parágrafo 2º do artigo 1º, aspas, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Ora, isso é importantíssimo, porque vem o parágrafo 3º e traz que o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem o efetivo dolo não configura o ato de improbidade. E vou trazer para vocês exemplos. Ordenadores de despesa, prefeitos, outros ordenadores, que eram alçados à condição de réu nas ações de improbidade administrativa por atos de ofício, por atos de gestão. Exemplo, assinatura de um contrato administrativo após a comissão de licitação aferir sobre a legalidade, as comissões técnicas, a comissão jurídica, todos atestam a regularidade, a economicidade, e o gestor público, o ordenador, tem a obrigação legal de firmar o contrato administrativo, senão ele estará prevaricando. Ora, pelo simples fato de aderir aos posicionamentos anteriores, o Ministério Público, encontrando um sobrepreço ou encontrando alguma ilegalidade, né, o Ministério Público colocava o ordenador por responsabilidade objetiva. Então, esta lei ela vem e tira, de toda forma, a responsabilidade objetiva. A responsabilidade de improbidade é ato, é responsabilidade subjetiva. E esse ato tem que ser doloso. Essa qualificação ela é importantíssima. Vi muita discussão na comissão, vários posicionamentos no sentido de que iria se impedir o combate à improbidade, e nós defendemos a posição que não, que a improbidade tem que ser qualificada pelo elemento volitivo do agente público. Ou seja, ela tem que estar naquele núcleo do tipo da nova lei, do que é ato ímprobo. Então, isso foi muito importante. Nos obrigou a fazer um novo livro, novos comentários, principalmente com uma mudança fundamental, que ilegalidade por si só não é improbidade. Volto a dizer, tem que ter um elemento subjetivo de cada tipo de ímprobo para ser qualificado como improbidade. Então, fizemos um novo estudo em 800 páginas, ressaltando artigo por artigo, comentando, trazendo muita jurisprudência, trazendo a evolução toda desta lei, ou seja, da necessidade. A sociedade em si, né, os operadores do direito em si, já clamavam por uma alteração legislativa consistente. Não se pode mais punir a título de dolo. E o Ministério Público colocou essa discussão numa ação direta de inconstitucionalidade,
que firmou-se o tema 1199 no Supremo, onde está definido a improbidade não se pune pelo tipo culposo, né? Ou seja, então, é de grande importância a fixação de uma regra de prescrição que vem no artigo 23, porque como é que era a prescrição na redação embrionária? A prescrição ela vinha taxada no artigo 23 e era uma grande confusão, porque ela traçava várias hipóteses de prescrição. Uma grande falha é que não trazia a prescrição do particular. O STJ entendeu que o particular, o terceiro, aquele que não é agente público, aquele que se associa, né, mesmo não sendo agente público, se associa a um agente público para a prática do ato ímpar, a prescrição teria que ser a mesma do agente público. Como é que era a prescrição do agente público? E aí tinham várias formas. Uma delas é, se o tipo é penal, é prescrição penal. Se não for penal, é pelo Estatuto do Funcionário Público, federal, estadual, municipal. Se efetivamente for cargo em comissão ou mandato, seria no fim do mandato. Ou seja, nós sabemos que prescrição vige para preservar a segurança jurídica. Prescrição não é uma benesse, é uma necessidade. A sociedade precisa de regras jurídicas claras e de efeito temporal. Senão, ninguém estaria livre de qualquer tipo de indagação. O tempo, que é o senhor da razão, não seria o pressuposto de estancar. Então, existem prazos decadenciais, prazos prescricionais que devem ser cumpridos. E a lei anterior, a lei trazia efetivamente muita confusão sobre essa regra de prescrição. A atual traz prescrição a partir de 8 anos do fato e traz a prescrição intercorrente. Por quê? Porque as ações de improbidade, eu dizia, né, para os meus clientes que me procuravam, que parecia um dinossauro na forma de tramitação muito lenta, um caminhar muito lento, porque vários réus, intimação pessoal de Ministério Público, tramitação que geralmente é um pouco arrastada para esse tipo de ação, com muitos documentos. Então, ações demorando 10, 15, 20 anos, com indisponibilidade de bens. Quer dizer, a pessoa tem uma constrição patrimonial para daqui a 10, 15 anos ter a liberação dos seus bens e ter a sua inocência declarada, mas quem paga esses anos todos de sofrimento, de constrição, de prejuízo efetivo que a pessoa teve? Então, foi muito importante essa fixação de uma prescrição de 8 anos contadas do fato e a prescrição intercorrente contada pela metade do ajuizamento até a sentença de primeira instância, até o Tribunal de Justiça mais 4 anos, até o STJ mais 4, ou seja, até o STF. Isso é muito importante para definir e efetivamente obrigar tanto o Judiciário como o Ministério Público de ser um efetivo cumpridor dos prazos. E tem também, nessa minha obra, tem um ponto muito interessante que eu tenho destacado, ainda não vi na doutrina nada ainda sobre o tema, também é um tema embrionário, novo, sobre prazo decadencial do inquérito civil público. Ora, inquérito civil público não tinha uma regulamentação, ela é sempre voltado mais a normas internas do Ministério Público. E que nós vimos no inquérito civil público? Prazos impróprios, tramitação extremamente ampla, geral e restrita, sem um balizamento, né, temporal. O legislador veio e trouxe 365 dias, prorrogáveis por 365 dias para a conclusão do inquérito, ou seja, 2 anos, dando 30 dias para o Ministério Público, após este prazo, entrar com a ação de improbidade ou não, mas para encerrar o trabalho, ou seja, para tirar a espada de Damocles da cabeça de quem é investigado. Não pode ter uma investigação guarda-chuva para fazer tipo uma fish expedition, uma pescaria probatória. Então, o que eu defendo nesses comentários é que o prazo é decadencial. Ultrapassado 2 anos, mais os 30 dias, o Ministério Público perde a legitimação dele extraordinária para entrar com a ação de improbidade, porque o Supremo afastou também o tema de competência exclusiva e privativa do Ministério Público. Os entes públicos lesados é que têm a competência originária e o Ministério Público tem a competência complementar, né? Bom, então, moral da história, muito importante. Então, eu estou defendendo a linha de prazo decadencial quando se exaure os 2 anos e se ultrapassa os 30 dias necessários. Então, tem alguns tópicos, tem alguns comentários muito interessantes e muito fecundos, que vai abrir muita discussão. Uma outra discussão também que eu acho interessante
em que essa lei, na minha opinião, também veio a disciplinar, é o artigo 9º, inciso 7º, que é o enriquecimento ilícito. Antigamente, a lei presumia o enriquecimento. Hoje existe vedação. O próprio artigo 17 traz que não se presume, ou seja, não há inversão de ônus da prova. O autor da ação tem que provar a prática de ato ímprobo. Antigamente, qual era, pela redação embrionária da lei, qual era a interpretação jurisprudencial? Bastava a administração pública, apontar um incremento patrimonial do servidor e o ônus da prova era dele. Ele tinha que fazer a prova diabólica, demonstrar, mesmo não estando vinculado à função pública, entendia o STJ que qualquer incremento patrimonial incompatível, por si só, já gera uma improbidade administrativa. Ora, hoje, com a nova filosofia da lei de improbidade, tem que ser demonstrado ato omissivo ou comissivo no exercício da função e tem que ser demonstrado um efetivo incremento patrimonial incompatível, ou seja, não pode mais ser presumido. Compete ao poder público, à administração pública, a demonstração inequívoca desta prova. Não há mais inversão de ônus. Então, acho importantíssimo. Como também o artigo 10 da lei tirou a expressão culposa e pune-se a tipo de dolo. Importantíssima essa mudança. A mudança do artigo 11 também, violação aos princípios. E isso eu vou dizer a vocês que a Comissão de Juristas debateu muito pela exclusão do artigo 11. Porque violação de princípios, tudo é violação de princípios, tudo pode ser violação e tudo será violação. É a interpretação, né? A interpretação. Então, fechou-se os tipos, o artigo 11 é rol taxativo e não exemplificativo, e tirou-se também a possibilidade de perda da função pública por violação dolosa, né, fundamentada de princípios administrativos, de violação a princípios. Muito importante. Artigo 12 trouxe também uma linha de razoabilidade na aplicação da penalidade, trouxe mais elementos para o julgador. E também achei muito importante a modificação do artigo 3º da Lei de Improbidade, que traz o particular, aquele que não é agente público, aquele que é alçado à ação de improbidade por uma vinculação ao agente público. Ora, o artigo 3º, antigamente, ele possibilitava a penalização objetiva. Por quê? Era induzir, concorrer ou se beneficiar. Então, se o particular induzisse, concorresse ou se beneficiar, o se beneficiar é responsabilidade objetiva. E eu trouxe um exemplo claro na comissão. Eu coloquei uma situação muito interessante que eu, como advogado, passei. Uma empresa tinha uma tutela, em que, nesta tutela, a administração pública não podia fazer um lançamento, o auditor da Receita foi à empresa fazer uma fiscalização, verificou que a empresa tinha uma tutela, ele não lançou para fins decadenciais, entendeu que não tinha lançamento e foi embora, fez o trabalho dele zero. Meses depois, a Receita determinou uma refiscalização em todos os trabalhos desse auditor. Vem outro auditor na Receita, com outros critérios, e efetivamente diz que teria que ter feito um lançamento para fins de decadência. Sem nenhum ardil à empresa, sem nenhuma demonstração de conluio, sem prova alguma de participação ilícita, o Ministério Público entrou com uma ação contra a empresa e contra o auditor. Então, vejam bem, aí é responsabilidade objetiva, porque qual foi a prática subjetiva de ato da empresa? Nenhum. Então, foi importante a retirada do se beneficiar do artigo 3º. Então, ficou dolo específico de induzir e concorrer. E aí a lei vem, uma outra grande importância, é separar o joio do trigo. Ilegalidade sem dolo não é improbidade. Ilegalidade por si só não gera ato ímprobo. Tem que ser demonstrado o elemento volitivo, tem que ser demonstrado o dolo específico num dos 3 tipos da improbidade. Então, com essa alteração toda legislativa, nos vimos na obrigação de fazer um novo livro, que é a 6ª edição, e fazer esse novo comentário sobre o limite da improbidade administrativa. Né? Basicamente, são essas tem vários tópicos que eu anotei, professora Thaís, eu não sei como é que é o meu tempo. Nós não combinamos, se puder falar mais um pouco, eu vou falar. Fique à vontade.
Professor, Posso fique à falar mais? vontade, Ótimo. claro. Então ótimo. Então, eu estou me sentindo em casa, vou abusar. A importância também do artigo 16 da Lei O de senhor não, Improbidade. só pela ordem, o senhor não está abusando, está fazendo exercício regular do direito na sua casa, que é a Casa da Advocacia. Muito obrigado, e me sinto assim mesmo. Muito obrigado. Bom, professora Thaís, professor Léo, o artigo 16. Esse artigo 16 é o maior calcanhar de Aquiles da ação de improbidade, é a indisponibilidade de bens. Por quê? Ao ingressar com a ação de improbidade, era tutela de evidência. Bastava o Ministério Público trazer o ato de improbidade, que o perito in mora já estava presumido. Então, todo o pedido do Ministério Público era de indisponibilidade. O juiz, na maioria das vezes, ele era quase que um ato compulsório. O legislador vem no artigo 16, parágrafo 3º, e modifica, traz a tutela de urgência e determina a necessidade de se mostrar realmente que tem que ter efetividade, ou seja, dilapidação patrimonial, ocultação de bens, para fim de disponibilidade. E, na prática, é simples. Quem responde uma ação de improbidade administrativa vai constar na certidão que aquela ação já está distribuída. Qualquer tipo de movimentação ou tentativa de dilapidação patrimonial pode, no futuro, ser alegado como fraude de execução. Então, quer dizer, na prática, quem responde à improbidade não tem o livre exercício dos seus bens, mesmo não estando disponível, mas só que ele tinha disponibilidade de conta, indisponibilidade de bens materiais, indisponibilidade só pela simples acusação. Então, hoje tem uma qualificação maior. O Ministério Público tem que demonstrar que tem ocultação ou que tem dilapidação patrimonial. Então, muito importante também, além dessa parte do artigo 16, parágrafo 3º, que versa sobre a indisponibilidade de bens, a parte da sentença, a parte da inicial, individualizar conduta, porque muitas das vezes as operações policiais de lava-jato, de outras operações, elas redundaram na ação de improbidade. Mesmos fatos, pega-se o conjunto probatório, reproduz na ação de improbidade, e cadê a individualização? Ou seja, a individualização era meio que um ponto que o Ministério Público não se preocupava, né, em individualizar. Hoje, não. Hoje, pela lei, ele é obrigado, o artigo 17, parágrafo 6º, inciso 1º, a individualizar a conduta, a demonstrar a real participação, tanto do agente público como do particular. Também, o artigo 17, parágrafo 10, traz a possibilidade de solução consensual, outro grande avanço da lei. Pode-se fazer uma composição antes da contestação ou depois da contestação, trazendo requisitos básicos. Nulidade, importantíssimo, parágrafo 10, a linha F, nulidade do juiz condenar um tipo diferente do que efetivamente está na inicial, ou seja, do que o Ministério Público imputa. Então, não tem uma mutatio libelli, tem que efetivamente ser vinculado ao próprio tipo que a inicial traz. E eu acho também uma grande inovação da lei é o parágrafo 11 do artigo 17, que em qualquer tempo, em qualquer fase, verificado que não há o ato de improbidade, o juiz pode extinguir a ação julgando improcedente ou extinguir sem resolução de mérito. Então, são situações pontuais muito importantes para o equilíbrio entre a acusação e a ampla defesa. Antes, o que nós vimos ações, algumas, em grande maioria, natimortas, sem o substrato do ato ímprobo, e a pessoa e o réu, né, o agente público ou particular, ficando anos e anos numa tramitação lenta para demonstrar a sua inocência quando efetivamente fosse transitado e julgado. Então, realmente, acho muito importante essa nova lei. Não vejo com a ótica que o Ministério Público vê. O Ministério Público entende que há cerceamento do direito dele de acionar, porque essa lei ela é uma lei garantista. Acho que o direito sancionador e o artigo 1º da lei
traz, que aplica-se o direito sancionador administrativo, constitucional, né? Acho que o direito sancionador, os tipos do direito administrativo têm que ser fechados, ou seja, tirar aquela ideia que tínhamos que os tipos eram abertos. Tem que se ter uma reforma também na Lei 8.112, que é o Estatuto do Funcionário Público Federal. Os tipos, é o artigo 116 e 117 da lei, que traz deveres e proibições, são tipos abertos, e acho realmente que nós temos que nos preocupar hoje, né? Está mais que comprovado que o direito sancionador, tanto o penal como o administrativo, como a improbidade, como o administrativo disciplinar, são bens jurídicos que efetivamente merecem uma atenção e merecem realmente ter tipos fechados, para que, havendo subsunção de condutas naqueles tipos, sim, responda o agente público, o servidor público, sobre qualquer tipo de violação, e não de uma forma ampla, geral e restrita a tipos que realmente não pressupõem qualquer interpretação. O artigo 17b traz o acordo de não persecução civil pelo Ministério Público, ou seja, abre essa possibilidade. Já o artigo 17, a linha C, 17C, ele traz uma sentença mais técnica, razoabilidade, aplicações de determinados conceitos, a ilegalidade, como eu disse, aí vem no 17C, parágrafo 1º, a ilegalidade sem a presença do dolo que a qualifique não configura ato de improbidade. Então, eu acho que essas inovações, esses pontos, né, na nova legislação que vão trazer muita discussão, acho muito importante a doutrina e a jurisprudência firmarem seus posicionamentos, né, e nós procuramos, esse trabalho, colocar nossa experiência, colocar nosso posicionamento. Uma das coisas que eu lastimo muito foi a liminar que o ministro Alexandre de Moraes, em 27 de dezembro de 2022, suspendeu alguns dispositivos, e um deles, que eu acho que era um dos maiores avanços do direito administrativo sancionador, que é o bis in idem, ou seja, entre a ação penal e a improbidade. Ora, tem um precedente importantíssimo do ministro Gilmar Mendes, que é, no caso do Capês, do deputado de São Paulo, em que o deputado respondia a uma ação penal que foi trancada no Supremo. E o mesmo elemento fático probatório, isso antes da lei de improbidade e antes de trazer a repercussão, ou seja, qualquer julgamento penal, com qualquer dos incisos do artigo 386 do Código de Processo Penal, influencia na ação de improbidade. A norma era essa. Mesmo que se julgue por falta de prova, que o artigo 126 da Lei 8.112 diz que não se aplica ao servidor, ou seja, para fins disciplinares, ele só traz quando afasta o mérito ou o fato, ou seja, negativa de autoria ou de fato. Aí o 126 da 8.112 traz a repercussão imediata para o disciplinar. Não tem ilícito, não tem lesão a bem jurídico tutelado. Então, o legislador da lei de improbidade administrativa traz uma essência de, efetivamente, evitar o bis in idem. Faz isso na lei anticorrupção vinculada à lei de improbidade, não pode ter dupla sanção, traz isso também para aquele desafortunado agente público que responde penal e improbidade sobre o mesmo fato, é absolvido num e condenado no outro. Quer dizer, não tem lógica nenhuma. Nós que somos operadores de direito administrativo, cansamos de brigar na justiça para a declaração do aspecto penal influenciar no administrativo disciplinar, porque mesmo fato, mesmo ilícito, ou seja, tem que repercutir. E o Supremo suspendeu essa aplicação imediata através desse dispositivo, só que antes tem esse julgamento, como eu estava dizendo, do ministro Gilmar Mendes, do deputado Capês, em que o Supremo tranca uma ação penal por falta de justa causa, através de habeas corpus, ou seja, não julgou o mérito, disse que não tinha justa causa, trancou. Sobre os mesmos fatos, os mesmos argumentos, o mesmo conjunto probatório, o Ministério Público pega e transforma em ação de improbidade. Então, numa reclamação, o ministro Gilmar Mendes diz que o bis in idem é do ordenamento constitucional e que não pode ser aplicado, né, na esfera do direito administrativo sancionador, e tranca a ação de improbidade.
Então, com base nesta linha, mesmo não tendo a eficácia desse artigo, ou seja, está suspensa por uma liminar numa ação direta de inconstitucionalidade, entendemos que o mesmo conjunto probatório, os mesmos fatos, que se forem discutidos na ação de improbidade, na ação penal, se a ação penal for trancada ou for julgada em procedimento, devem repercutir. E vou dizer para vocês que tem assaz de casos, anos e anos, só um juiz federal foi afastado 16 anos sem condenação, porque ele respondeu uma ação penal, foi afastado, absolvido por falta de prova. Respondeu uma ação disciplinar, foi afastado, absolvido, condenado no tribunal dele, mas não tinha quórum qualificado, CNJ avocou e absolveu. E na ação de improbidade, ele foi afastado sobre os mesmos fatos, mesmo conjunto probatório, ele ficou 16 anos. Voltou agora à função jurisdicional e foi promovido por antiguidade para desembargador. Quer dizer, isto a legislação realmente tem que acabar. O direito administrativo sancionador não permite mais lacunas, acusações objetivas. Então, tem que também ter uma reforma nos estatutos dos funcionários públicos para trazer a regra de prescrição mais efetiva, para trazer os tipos fechados, né? E para trazer também esta necessidade de imbricar as instâncias para fins até de procedibilidade. Hoje não se tem, e o ministro Gilmar Mendes, no julgamento dele dessa reclamação no Supremo do caso do deputado Capês, ele traz que as instâncias hoje são mitigadas. Elas são independentes, mas são mitigadas. Por que elas são mitigadas? Porque elas se comunicam para fins de procedibilidade, para fins de aplicação de direito e de justiça. Não há mais como se permitir assédios processuais, ou seja, onde o agente público sofre essa tríplice, né, esse tríplice questionamento, porque as instâncias são independentes, são separadas, mas elas têm que se imbricar realmente, né? Então, são essas considerações, professora Thaís, professor Léo, que eu quero deixar aqui ao nosso público que está nos acompanhando nessa live, que com muita honra, com muito orgulho, são 800 páginas de novos comentários, trazendo doutrina, jurisprudência e os nossos posicionamentos, mesmo contrariando algumas regras. Hoje eu entendo o dolo é um dolo específico, não existe mais o dolo genérico, como o STJ vem discutindo. Um grande avanço foi o reexame, a retirada do reexame obrigatório. Hoje o Ministério Público tem que recorrer e estava afetado a um tema repetitivo no STJ que desafetou agora na semana passada. Então, trazemos todas essas inovações, os comentários sobre o tema 1199, nossa opinião, inclusive sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, com muita lástima, nós colocamos que efetivamente entendemos que é uma violação à separação dos poderes, ao poder legislativo, e deixando isso bem claro, com uma linguagem bem objetiva, estamos lançando aí pela ESA esses novos comentários e esperamos sempre a generosidade dos leitores que nos acolheram nesses anos todos. Muito obrigado. E deixar também um novo trabalho que eu estou fazendo, também acho que um tema interessantíssimo, muito difundido hoje na Justiça Penal e que estamos trazendo para o direito administrativo sancionador. Um novo livro que eu estou fazendo, que também tem correlação com a improbidade, é a Ficha Expedition, é a pescaria probatória no direito administrativo sancionador, abrangendo inquérito civil público, processo disciplinar e improbidade administrativa, ou seja, pegando essas três situações jurídicas e analisando as três situações jurídicas sobre o prisma da pescaria probatória. Professor Léo, professora Thaís, muito obrigado pela disponibilidade de tempo e por esse lançamento ser por essa casa tão grandiosa, e é uma honra para mim estar com vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Foi uma grande honra poder lhe ouvir, ver a profundidade das suas pesquisas, como sempre imprime em seus trabalhos. Mas, sem mais delongas, eu vou aproveitar que a gente tem a presença ilustre do querido Cristiano Castigas, vice-presidente da Comissão de Estudos de Improbidade Administrativa da OAB do Rio, para passar a palavra para ele. Na sequência, a gente inicia um debate após a exposição. Cristiano, obrigada por estar aqui com a gente. É uma honra sempre lhe receber aqui na escola.
Thaís, eu que agradeço, Thaís, essa concessão da palavra. Agradeço muito a você, ao Leonardo, que estão sempre nessa missão de trazer conhecimento, né? Nós tivemos agora essa semana o André Freire também trazendo sobre o livro sobre contratos administrativos, super legal. E um prazer muito grande estar aqui com o professor Mauro, meu amigo, companheiro aí de batalha, de balcão de fora, meu advogado em ação de improbidade. Quantos despachos aí juntos no TRF, no balcão, sobre indisponibilidade e assim por diante. E eu lembro, o Mauro, ele começou a escrever sobre improbidade quando ninguém escrevia, né? O primeiro livro, Mauro, sobre improbidade não é dos anos 90, ali no final, no meio dos anos 90, no final, ou seja, lá se vão mais de 20 anos aí sobre a égide da lei anterior, e agora essa reformada, a gente está ansioso para ver os comentários, que é realmente de quem já trabalhou muito, militou muito em improbidade, e agora trazendo os comentários sobre a nova lei, que para a gente é muito bom. Eu agradeço muito a você, Mauro, por propiciar aí essa obra para a gente, e obrigado, Thaís, obrigado, Leonardo, pela essa concessão da palavra aqui. Prazer. Deixa eu fazer uma parte. Meu amigo Cristiano, grande companheiro de batalha jurídica, nós sofremos por uma aplicação antecipada de uma sanção que hoje a lei traz que tem que só depois de trânsito de julgado. Quer dizer, o que era óbvio para nós, para o Ministério Público não era. Então, o Ministério Público pede uma sanção que deveria ser definitiva, que deveria ser após o julgamento, pede como antecipação, né, como pedido cautelar, né, e sofremos muito. Hoje a lei já traz especificamente as sanções só podem ser aplicadas após o trânsito de julgado. Mas é uma honra estar com você aqui, Cristiano, é um prazer, é um advogado combativo, é um grande nome que vocês têm aí na escola e na OAB, nessa parte de improbidade, é um grande conhecedor da matéria e sofredor como nós aqui, como eu também. Muito prazer em rever o amigo. Obrigado, igualmente. Oi, Cristiano, que bom te ver também aqui. Obrigado por estar aqui com a gente. Amigo, a gente deixa passar na frente, entra logo e vem falando, é sempre bom. Mas obrigado por estar aqui com a gente. Na sexta-feira à noite, Thaís, também estou vendo alguns amigos nossos aqui, muita gente falando, olha, doutora Marilene, sou admirador do trabalho do Mauro. O Rafael Oliveira, nosso querido amigo também, Mauro é referência... Nosso mestre. Isso. Mauro é referência nos estudos da improbidade, craque demais, e parabenizando a gente. Parabéns, nada. Parabéns ao professor Mauro. A gente só está aqui no meio de campo distribuindo a bola, né, Thaís? A gente, falando no futebolês, a gente só distribui a bola para o professor Mauro fazer o gol. Professor, enquanto a gente não faz aquele debate, o senhor me permite só um minutinho? Eu vou aqui ver se eu consigo. Eu vou conseguir, eu tenho certeza. Botar o site... Ih, caramba, saiu do ar. Só um minutinho, Thaís. Vou voltar para você, então, que eu vou ter que abrir a janela de novo. Então, enquanto volta lá no ar, vou aproveitar aqui, o Léo registrar a presença do nosso querido Rafael Oliveira, que tem obra também sobre improbidade administrativa, diversas obras. Aproveitar para anunciar que diversos estudos do professor Rafael, assim como de vários outros colegas, foram listados na bibliografia referenciada sobre nova lei de licitações e contratos administrativos. Parabéns, Rafael, parabéns aos demais colegas que estão assistindo aqui essa live. Professor Thaís, eu cito o professor Rafael no meu trabalho, ele está na minha bibliografia, ele e o Eric, procurador-geral de Angra, os dois fizeram estudos maravilhosos, sou admirador tanto do Eric como do próprio professor Rafael. São duas pessoas de grande relevância nessa nossa área. É muito honrado em tê-los aqui. Que bom. Eu ia aproveitar... Ih, Léo, você foi mutado agora. Não fui eu, não. Sou inocente. Ah, foi. Mas está compartilhando. Mas você está com o áudio fechado. Consegui agora, Thaís? Conseguiu. Tá lá, o frete grátis. Maravilha, ó. Então, depois eu ainda, antes de terminar, vou colocar de novo. Obrigado pelo comercial. É hora do plim-plim. Aproveitando também, professor, a presença do Rafael e os parabéns que ele transmitiu, queria ouvir um pouquinho a respeito da sua opinião sobre a legitimidade ativa da advocacia pública, 2 pontos, na verdade. Um, em relação
a questão que foi colocada pelo Supremo Tribunal Federal da legitimidade do ente lesado para ingressar com processo sancionador em matéria de improbidade administrativa, e o segundo, a previsão de que a advocacia pública teria o dever de fazer a defesa quando tiver, dentre aquela hipótese prevista na Lei 14.230, com parecer aprovado, agindo em conformidade com a atuação. O senhor chegou a trabalhar sobre esses temas na sua obra? Eu fiz o comentário, né, obviamente, com a decisão do Supremo, porque foi um dos lobbies do Ministério Público, foi a necessidade, ele entendia que ele tinha que ser o único autor da ação de improbidade. Isso foi uma reivindicação do Ministério Público na época. E foi colocado pela comissão a legitimidade única do Ministério Público, né? E depois o Supremo deu a liminar e julgou que o ente público lesado tem a competência, para desespero de muitas procuradorias, porque a partir do momento que o Ministério Público tem a representatividade única, ficaria mais fácil, entre aspas, para as procuradorias representarem o Ministério Público a tomar as providências. Só que a própria associação se insurgiu contra e o Supremo entende que essa legitimação também do órgão público lesado, ou seja, as advocacias públicas têm a competência concorrente com o Ministério Público. Então, para mim, a competência originária é do próprio órgão lesado. A extraordinária é do Ministério Público na ausência ou na omissão do órgão público lesado, né? Com referência ao parecer também, isso é uma discussão que já vem há muitos anos. Eu me lembro, o primeiro a discutir foi a primeira decisão do Supremo que eu me lembro foi do ministro Celso Veloso, foi do ministro Veloso, Carlos Veloso, no caso Petrobras, em que pareceres opinativos de procuradores não vinculantes, e eles entraram na ação de improbidade e entendeu o Supremo que aquele parecer, por ser opinativo, não vinculava e que não teria responsabilidade do procurador. E aí a lei de improbidade vem e diz, aquele que efetivamente opinou por um determinado ato a ser tomado pelo gestor público tem que defender. Realmente o Supremo entendeu que aí havia lesão legal à Constituição e efetivamente tirou essa obrigatoriedade. Pode acompanhar. Eu faço um comentário específico sobre o tema, né? Vi que muitos não gostaram dessa norma. Eu, particularmente, acho que se a Procuradoria, né, tem um posicionamento e mais, a improbidade é conduta, né, ou seja, o gestor público não pode ser responsabilizado se ele ouve o departamento jurídico dele, eu acho que ele deveria ter um respaldo. Só que nós sabemos que, na prática, quando o agente público é acionado, ele não tem advocacia pública para defendê-lo. Ele tem que contratar um advogado, ele tem que ter a defesa dele fora do órgão, quando efetivamente ele não é quando ele vai responder privativamente sobre aquele ato praticado. Então, quer dizer, eu acho realmente que a obrigatoriedade de defesa é interessante, tá? Mas eu ainda não tenho. Eu fiz a análise da lei, mas eu não tenho ainda uma opinião se deveria ou não deveria. Quer dizer, como essa norma não está mais em aplicação, né, eu fiz um comentário en passant. Não me dediquei muito. Tem temas mais polêmicos ali que eu efetivamente me debrucei muito, como esse prazo decadencial de inquérito civil. Acho que isso aí vai causar uma celeuma grande, né? O legislador não traz um prazo próprio para atos do Ministério Público para cair em desuso, como o mandato de segurança de prazo decadencial, como outros prazos fatais. Ele trouxe prazo, para mim é decadencial. Perdeu prazo, perdeu o direito de ação. Mas vai ter muita celeuma. Tem muitos comentários meus aqui nesse trabalho que vão trazer muitos debates. Como sempre, eu acho que a função do doutrinador é trazer seu ponto de vista, mesmo que desagrade ou mesmo que traga debate. Até porque, para nós termos a evolução na legislação, a doutrina tem que questionar pontos, como esse que eu disse agora da absorção penal. É um absurdo, uma absorção. Quer dizer, veja o seguinte, você passa sobre uma liturgia toda de um processo, juiz julgando, Ministério Público acusando, advogado defendendo, é uma tecnicidade.
o Poder Judiciário vem no processo penal, julga, absolve o réu, por falta de prova. Ora, essa carga declaratória ela tem que ser usada, por exemplo, num processo disciplinar, que é uma comissão disciplinar, nem sempre tem a obrigatoriedade de ter advogado na comissão, e a gente vê realmente muitas injustiças. Então, eu acho que tem que se refletir muito a nível de direito sancionador. E eu me propus, nesse meu trabalho, a trazer várias reflexões. Professor, eu prometo que eu não vou interromper mais o sextar do senhor e dos demais colegas, mas eu não posso deixar de fazer também levantar, né, um ponto que eu acho que o senhor também imagina, também deve ter escrito, acredito, ainda não tive oportunidade de me debruçar sobre a sua obra, mas eu farei assim que possível. Mas em relação à impenhorabilidade do bem de família por aquele que responde por ato de improbidade administrativa, bem como a questão da impenhorabilidade das verbas alimentares, salariais. Isso foi uma questão dentro da comissão, esse avanço que a 14.230 colocou foi um ponto que foi objeto de debate dentro da comissão? Não, esse não foi na comissão, não foi objeto de debate. Isso foi mais no Congresso, na PL, no projeto de lei. E acho importante isso, porque a STJ já estava flexibilizando, já estava permitindo o bem de família ser penhorado. Então, eu acho que é um grande avanço, porque um bem de família constituído há 20 anos antes de um ato tido de improbidade, esse bem de família caía. Então, quer dizer, ele poderia ser utilizado para fins de ressarcimento. A STJ estava flexibilizando. Acho que foi um grande avanço a legislação impedir o bem de família, como também um outro grande avanço foi a questão da perda da função pública, que está suspensa hoje no Supremo também, e que vai ser julgado. A perda da função pública, quer dizer, não existe pena perpétua. Se a função não for aquela praticada, se for toda outra função pública, quer dizer, você vai ter a pena perpétua. É uma outra discussão também que eu defendo também, que é de grande importância colocar, efetivamente, barreiras, limites, porque senão a pessoa terá sempre contra si a possibilidade de ter penalidades, mesmo já passando os anos, passando as funções. Então, eu acho que foi um grande avanço da legislação ter garantido o bem de família. Veja que hoje o STJ está flexibilizando até verba salarial, né? O devedor hoje tem penhorabilidade de verba salarial, que era impenhorável. Então, eu acho importantíssimo, como é importante deixar bem claro que a perda da função pública não seja a perda de aposentadoria, porque quem está aposentado já não está mais na função pública. E vários casos eu peguei em execução de sentença em que entendi o juiz que a perda da função geraria a perda de aposentadoria. Aí é uma outra discussão, critério contributivo, atuarial, ou seja, mudou o sistema da aposentadoria, que não é mais um prêmio, e sim ele é contributivo. Então, essas discussões todas a gente traz também aqui no livro. Não vou interromper o sextor mais, vou agradecer muito pela exposição. Léo, se você quiser compartilhar novamente a tela, lembrando que a Juspodium tem uma política muito interessante em relação a ser frete grátis sempre e ter diversas campanhas em relação a disponibilizar o sumário das obras, disponibilizar algumas páginas para leitura. Então, lá, o Léo conseguindo fazer isso, aí qualquer um consegue fazendo o acesso do site da Juspodium, lá os artigos comentados. Então, Léo, vou te devolver para você fazer considerações, na seguida passar a palavra ao professor, no final a gente encerra. Só o sumário já diz como é que é o livro. Professor Mauro, doutora Cíntia Fernandes aqui elogiando, depois o senhor dá uma olhada aqui no nosso chat. Marilene Matos, na parte familiar, meu filho, tenho muito orgulho de você. E nós também temos, tá? Obrigado. Nós temos também. Mãe é mãe, né? Não, mas nós também temos, professor, nós também temos, e nós nos associamos nisso. E lhe agradecemos muito. Cristiano mandou uma mensagem: parabéns, Mauro, vou precisar sair para casa. Ele estava no escritório, a gente viu ali. Renata Félix, parabéns, Mauro, excelente momento, riquíssimo. Professor, de minha parte, eu só tenho que lhe agradecer. A gente tinha pergunta aqui para fazer 3 horas, mas não dá porque hoje é sexta-feira, todo mundo quer voltar para casa. Só lhe agradecer muito, agradecer o privilégio do senhor escolher a gente, né, para iniciar o lançamento do seu livro.
a gente faz aquela brincadeira, o senhor já deve ter ouvido, mas é sempre bom repetir. A gente agradece e já convida para os próximos. Como o senhor já disse, que vai estar escrevendo o outro livro e vem aí obra muito boa, então a gente já convida para próximo lançamento, a gente está aqui na espera. Então, já está aceito, Léo, já está aceito. É pescaria probatória no inquérito civil, na ação disciplinar e na improbidade. Os Fish Expedition nesse tema. Maravilha, professor. Então, olha, eu vou passar a palavra ao senhor, então, só para as considerações finais. E, mais uma vez, lhe agradecendo muito todo o carinho que o senhor tem conosco, todos os ensinamentos, e ainda mais numa sexta-feira, por conta dessa data tão importante. Muito obrigado mais uma vez. Olha, o Léo, Thaís, Rafael, Cristiano, Renata, Félix, Rogéria, Marilene, todos os amigos, Cíntia, eu me sinto muito honrado de fazer o meu lançamento na ESA, ou seja, na nossa casa, a Casa dos Advogados. Né? Antes de mais nada, somos advogados, militantes, acreditamos na advocacia, achamos realmente a importância de divulgação pela nossa classe. Né? Eu sou admirador de vocês, do trabalho de vocês. A Thaís é uma guerreira nessa área, está sempre inovando, sempre trazendo, o professor Léo também. Então, meu muito obrigado. Quero dizer que vamos lançar o próximo livro, espero concluir daqui a uns 2, 3 meses. Não vai ser um livro de 800 páginas, né? Eu acho que deve ser um livro de umas 400. Geralmente eu faço livro grande, é 1812, tem 1.500 páginas. Né? Aproveitando que a gente pode escrever bastante e botar as ideias, eu acho muito importante isso. Possibilitar ao leitor, mesmo que ele não tenha acesso a especialistas, que esse livro traga luzes, orientações, que traga algum tipo de benefício para aquele que precisa utilizar-se desta lei para se defender. Então, esse é o nosso objetivo. Colocar a experiência, Léo, como você disse, ou como a Thaís, né, de mais de 20 anos, ou mais de quase 30 anos nessa área de improbidade, na defesa. Então, colocar essa experiência à disposição do leitor, do cultor, né, e sempre aberto para trazer teses novas, trazer pontos específicos. Acho que a nossa obrigação, que todos que atuam nessa área, a obrigação é essa. O meu muito obrigado. Foi uma sexta-feira, já está começando prazerosa. Eu sei que o meu final de semana vai ser maravilhoso. Amanhã eu vou continuar a escrever um novo trabalho que eu quero concluir logo, para logo lançar aí na ESA. Muito obrigado e um bom final de semana a todos. Obrigado, professor. A gente é que agradece muito e, além disso tudo, e muito feliz de lhe ouvir mais uma vez. E, com certeza, não só esse manual, a gente tem certeza que facilita e ajuda todos os advogados, e, com certeza, as citações na jurisprudência que vem por aí já são uma tradição de todas as outras edições, essa vai ser mais uma. Todos os nossos amigos, muito obrigado a quem nos acompanhou até agora. Uma boa noite, bom fim de semana a todos e até a próxima. Vai, Thaís! Fecha você! Deixa eu só falar. Achei que você fosse encerrar só para falar um negocinho. Professor, a gente, sem querer, mas aquele sem querer querendo, a lá Chaves, a gente acabou fazendo uma sequência de direito sancionador. O senhor abriu o mês de junho com o lançamento do seu livro Limites na Ação de Improbidade Administrativa, e da Lei de Improbidade Administrativa. E aí, na semana que vem, no dia 6 de junho, a gente vai ter o lançamento do livro Sanções do Direito Administrativo, do Yasser Gabriel. Lá, ele é doutor pela USP, mestre pela FGV de São Paulo e advogado. E pegando também a sequência, no dia 13 de junho, a gente vai ter o lançamento do livro Entre as Alternativas Possíveis e o Erro Grosseiro nas Contratações Públicas. A LINDB e os impactos da responsabilização do agente público, de autoria do Carlos Nitão, que é procurador-chefe da Procuradoria do nosso FNDE, nosso Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Excelente, excelente. Temas excelentes, maravilhosos. E aí, para fechar o nosso mês de junho, a gente vai ter Caminhos da Política no Ministério Público Federal, de autoria do Rafael Rodrigues Viegas. E, professor, a gente tem primado muito pela escola, pela interdisciplinariedade. O Rafael, ele é cientista político, doutor pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e vai nos conceder a honra de estar presencialmente aqui no nosso plenário histórico, nosso querido plenário histórico,
da Avenida Marechal Câmara 210, sexto andar. Então, aproveitei para começar o nosso mês de junho com a sua palestra e dar essa programação que acabou, sem querer querendo, tá focada em direito sancionador. Então, mais uma vez, muito obrigada, professor. Estamos já curiosos para ler a sua próxima obra sobre Fischer Expedition. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.